Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso capítulo 19 desse desafio 20 dias do Visão maravilhoso. Hoje é o nosso penúltimo dia já, amanhã nós encerramos esse desafio e mais uma vez gostaria de deixar aqui a minha gratidão e a minha felicidade de estar aqui com vocês estudando este livro maravilhoso do Divaldo pelo Espírito de Manuel Filomeno de Miranda. E no capítulo de hoje nós vamos dar continuidade àquela história do capítulo de ontem, que nós ouvimos naquele centro espírita respeitado, que aquela jovem que está grávida foi acompanhada de sua mãe, aquele atendimento fraterno, pedir auxílio, pedir ajuda, porque ela estava desesperada. Além de estar triste, porque ela foi abandonada pelo seu companheiro, foi traída e tudo mais, ela estava grávida de um feto que ela não queria abortar, que seu companheiro queria, mas ela descobriu que é um feto anencéfalo. Então ela estava na dúvida se realmente continuava com a gravidez e teria então que cuidar, obviamente, com seus devidos cuidados e maior atenção a essa criança, ou se realmente realizaria o aborto. E aí, então, como foi nos informados no capítulo anterior, eles conversaram com a jovem, mas ali a equipe espiritual já havia, então, marcado para naquela noite, em desdobramento através do sono, como sempre eles utilizam do nosso sono, quando estamos aqui encarnados, para conversar com essa jovem, conversar com o espírito que iria reencarnar através dela, como seu filho, e para conversar com aquele espírito que estava acompanhando. Lembram que a gente viu também no capítulo anterior, que é um espírito que estava ali obsediando. E aí então eles se encontram nessa reunião e vão falar mais uma vez a respeito do amor. E quem começa falando é o espírito que está para reencarnar como seu filho. E ele então suplica, implora a ela que ela deixe ele nascer. Ele vai narrar que ele já sofreu por muitos anos nas trevas, em lugares horríveis, e ele não consegue sair daquela situação, daquele lugar, até que ele consiga reencarnar. E ele até diz, por mais que seja um curto período de existência na Terra, para mim vai valer muito, porque é desse pequeno período que eu preciso viver encarnado para que eu possa expiar os meus males, expiar os meus erros. E ele vai nos contar que em vidas passadas ele se suicidou com um tiro na cabeça. E é por isso que ele viria nesta nova encarnação como um ser anencéfalo, que não tem a formação do cérebro. E aí, no primeiro momento, ela fica um pouco chocada, não sabe muito o que dizer, mas ela vai aos poucos se conscientizando e também se emocionando com aquela situação. E aí ela diz, eu quero ter esse filho, eu quero te dar essa oportunidade, só que eu não sei se eu estou preparada para receber essa monstruosidade. Sim, ela diz nesses termos, infelizmente. E aí, quem vai nos dar a lição é o nosso irmão Petitinga, que vai nos dizer: a maior monstruosidade é o ódio que leva o indivíduo à prática dos crimes geradores de sofrimentos inesperados. Filho dileto do egoísmo, esse outro monstro renasce de nossa animalidade primitiva. Tem que ser enfrentado com as bênçãos do amor, a fim de ceder lugar à misericórdia e à compaixão em favor daqueles que recomeçam a existência física, limitados ou dependentes. O filhinho que se encontra no seu ventre e roga oportunidade não é por Deus amaldiçoado, porquanto está sendo honrado pela sua mercê para renascer na carne, aprender a respeitá-la e preparar-se para futuros cometimentos. Então vejam, como sempre, nossos amigos espirituais nos dando uma grande lição de moral, um grande ensinamento, porque infelizmente nós somos assim, nós vemos só o quê? O nosso próprio umbigo, e nessa existência a gente não consegue enxergar esse nosso passado, a gente sempre quer se fazer de vítima. E nesse momento, então, ela fala, olha, eu não quero abortar, mas eu não sei se eu dou conta de ser mãe de um ser anencéfalo, de sofrer tanto, de dar todos esses cuidados.
E Petitinga então vai dizer a ela toda essa situação, que é só com amor que a gente consegue sim superar tudo e consegue forças do divino pra gente trabalhar tudo que tá vindo, né, na nossa existência, pra gente agarrar tudo que tá vindo na nossa encarnação, porque tem que vir para nós passarmos e para nós aprendermos. E é neste momento então que eles dão a palavra ao obsessor que estava ali junto dela. Na verdade, ele que começa a falar no sentido: que bom, vocês estão conseguindo então refazer a amizade, então tá tudo certo, vocês estão se preocupando com a mãe, com essa jovem aí e com o filho dela, mas e eu? Quem vai cuidar de mim? Alguém tá se importando? Alguém tá dando atenção pra mim? Eu também tô sofrendo. E aí ele vai contar a história toda do passado que relaciona esses 3 espíritos e explica o porquê ele está ali obsediando esta jovem. Então esse espírito vai dizer primeiramente que ele é vítima, ele não é algoz. É por isso que ele está ali junto dela. Mas aí Petitinga vai dizer: peraí, mas ninguém foge das leis divinas, ninguém foge da lei de causa e efeito e ninguém sofre à toa. Então se você tá aí sofrendo, você tá você tá aí grudado nela, sofrendo porque você quer. A escolha é sua de estar aí. E segundo, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, se ela te fez mal no passado, como você está dizendo. E aí então ele vai narrar a história. Ele diz então que em outra encarnação, esse espírito obsessor, foi casado com a jovem que hoje está grávida nessa presente encarnação. Eles eram então casados, muito felizes, tiveram filhos, mas o que aconteceu? Ela terminou com ele, traiu ele, terminou com ele e foi morar com esse amante. Para ele caiu o mundo. Mudou completamente a sua vida, não sabia superar, ficou com aquela angústia, aquela raiva e foi atrás deles para tirar satisfação. E por que ele foi tirar satisfação? Porque ele narra que este era um amigo dele. Então, era amigo dele que traiu, a esposa traiu ele com o próprio amigo dele. E aí, quando ele foi tirar satisfação, eles acabaram brigando e esse novo amante na outra encarnação dela, que hoje é o filho que vai vir, anencéfalo, atirou na cabeça desse espírito obsessor. E aí ele morreu. E aí o que aconteceu? Ele foi preso, o amante que matou, né, o ex-marido. E quando ele foi para o julgamento, ele não aguentou, todo mundo estava distraído, pegou a arma do policial e se suicidou, atirou na sua cabeça. Então vejam, olha o desenrolar. Em outra vida, então, essa jovem casou com seu hoje obsessor, traiu ele com um amigo dele, que hoje vai vir como seu filho anencéfalo. Esse amante que vai vir hoje como filho anencéfalo, matou o ex-marido, que é o obsessor, e depois se suicidou. Então, por isso, né, nós sabemos que a lei de causa e efeito, ela não foge, tudo tem um porquê dessa ligação desses 3 espíritos. E aí esse obsessor vai falar: olha, aconteceu tudo isso comigo e hoje então eu tenho que aceitar, ver tudo isso. Vocês aceitando ela como se ela fosse vítima, mas ela é a causadora de todos esses males. Aí nessa vida ela reencontra o filho dela, o nosso filho da outra encarnação, e aceita como um amante, porque nessa vida ela também teve teve o companheiro dela, né, que queria que ela abordasse, inclusive. E ainda ela tem que aceitar como filho o ex-amante da outra vida que me matou, inclusive, e depois se suicidou. Olha que loucura. Então ele não se conformava, mas depois, com um deslinde dessa argumentação, dessa conversa muito amorosa do Petitinga com ele foi então aos poucos se acalmando até que caiu naquele sono profundo e seria então encaminhado através das marcas, que nem nós vimos nos outros capítulos, para ele ir descansar, e quando ele acordasse ele já tomaria um pouco ao menos dessa consciência do que ele estava fazendo, né? Então pelo menos eles conseguiram esse afastamento do obsessor da jovenzinha. E nós esperamos
que depois que ela acorde, ela caia também na consciência para não realizar o aborto e dar continuidade então à sua gestação. Mas no livro não narra ainda, pelo menos não nesse capítulo. Vamos ver amanhã no último capítulo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham lido, estejam acompanhando aí os nossos vídeos e amanhã nós voltaremos com o nosso último capítulo do Desafio 20 Dias do Visão.